Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Você já ouviu falar em corpo-território? Sabe do que se trata? Para conversarmos a respeito na ED Pesquisa de hoje, convidamos Fernanda Cristina de Paula, doutora em Geografia, professora do curso de Pedagogia e do mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale. Fernanda, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada. Prazer ter você, Fernanda, aqui com a gente. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que significa quando a gente fala corpo-território, né? É um termo que está muito, né, comum, as pessoas estão utilizando, né, corpo-território, mas quando a gente fala disso, de que a gente está falando? Essa pergunta é ótima, Ed, porque, na verdade, a gente está até pensando lá no laboratório em escrever um texto sobre o assunto, fazer um levantamento, escrever um texto sobre o assunto. Mas enquanto uma das pessoas que utiliza o conceito, eu diria que tem 3 formas de compreender essa noção e isso depende da base filosófica ou teórica que tem por trás, né? Uma das vertentes, né, uma das formas de pensar corpo-território, que é com um geógrafo que chamou, o sobrenome dele é Mondardo, ele está trazendo uma leitura a partir do Foucault. Então ele está pensando o corpo literalmente como um espaço a ser dominado onde há tentativas de dominação por parte de instituições, por parte de outras pessoas, por parte de... Então é como se território, falar corpo-território fosse uma metáfora para chamar esse corpo de espaço e dizer e pensar e tentar compreender essas múltiplas tentativas de apropriação desse corpo. Por exemplo, o Mondardo vai falar que numa leitura Foucaultiana, né, e também de uma certa forma marxiana, vamos falar assim, de uma certa forma as empresas na sua lógica capitalista tentam cooptar esse corpo, se apropriar desse corpo para sugar o máximo do trabalhador e conseguir o lucro, etc. Já, por exemplo, o Eduardo Miranda, que é geógrafo também mestrado da educação, a noção de corpo-território dele é também de um corpo que pode ser apropriado pelo outro, tem então um pouco dessa abordagem Foucaultiana, mas ao mesmo tempo ele está pensando que é um corpo que é território de uma cultura. É um corpo apropriado, tem uma cultura ou culturas que se apropriam desse corpo. Esse corpo carrega culturas, então é um território, mas é o território, não é o território da pessoa, é o território de uma civilização, é um território, e aí ele está justamente discutindo a cultura afro-brasileira, a história afro-brasileira e daí por diante, e o papel da educação nisso. Então, por exemplo, eu enquanto pessoa negra, eu sou um corpo que carrega uma ancestralidade, saberes, etc. E aí eu também utilizo essa noção, mas aí, né, a partir dos desenvolvimentos, das discussões e debates dentro da tese. Mas aí, a forma como eu utilizo é diferente na medida em que eu estou trabalhando com Merleau-Ponty, que é o filósofo que trabalha a corporeidade. O Merleau-Ponty, na verdade, ele cria uma ontologia, ou ele esboça uma ontologia em que o corpo, ou ser assim, né, a questão da nossa sensibilidade corporal, que não está separada da mente, ele perpassa todos os assuntos que a gente tem na vida. Todos os assuntos que a gente quer estudar ou pensar, tudo é perpassado pelo corpo, mesmo aqueles assuntos que a gente não imagina. Perpassado pelo corpo em qual sentido? No sentido que o corpo sente, vive, fala, expressa qualquer noção, qualquer sentimento, qualquer conceito, por aí vai. Então, o movimento que eu fiz, na verdade, é de... A questão... Existe a discussão de territórios vividos, né? Território em pequena escala, uma porção de espaço demarcado em função do poder. Isso é território numa pequena escala para os geógrafos no geral. Quando eu falo, dentro dos meus textos, né, de corpo-território, eu estou dizendo assim, que esse território, isso que a gente está chamando de território, essa porção de espaço, eu só conheço essa porção de espaço, eu só a reconheço enquanto território, eu só ajo em função dela, ou eu sempre ajo em função dela, a partir do meu corpo. Então eu coloco o corpo para pensar então não é literalmente o corpo que é um território, pode ser também. Mas na verdade é pensar que esse território, que é uma extensão areal, ele só é compreendido a partir do próprio corpo. Então é tentar pensar as categorias clássicas da geografia. Eu falo de corpo-território, mas falo de corpo-lugar também, corpo-paisagem, etc.
as categorias clássicas da geografia, pensando em como o corpo as sente, as vive, as problematiza, enfim, daí por diante. Então, eu diria que depende de qual é a base filosófica que tem por trás. E aí, independentemente da base, né, que você cita 3 aí, há uma discussão, uma associação, na verdade, né, dessa temática, desse tema corpo-território, com os estudos e movimentos, né, que vêm do movimento negro, sobretudo do movimento feminista negro, né, que vai discutir racismo. E hoje, com a concepção de racismo mais ampla, né, equiparando, por exemplo, o crime de racismo, a homofobia e outras formas de preconceitos sociais, como que a gente pode pensar, então, né, o fenômeno do racismo e do corpo-território? Ótimo, porque, né, a gente teve uma virada, né? Nós que somos dessa geração, a gente pode falar uma cidade? Nós que somos dessa geração, a gente vê uma virada. Os assuntos que eu vi serem estudados durante minha graduação não chega perto dos assuntos que hoje a gente toca, né? A questão dos marcadores sociais da diferença, sexualidade, racismo, discriminação étnico-racial, preconceito étnico-racial, e a questão de sexualidade e gênero. Então, assim, o que é a discussão desses marcadores sociais, vamos dizer assim, né, que agora são temas emergentes dentro da academia científica e no cotidiano, nos nossos cotidianos? O que esses assuntos têm em comum? O que falar de marcador social da diferença tem em comum? Esses marcadores sociais se dão no e pelo corpo, diz respeito à pessoa, ao corpo que ela é e ao corpo com o qual ela vive o mundo. Então, isso acaba trazendo a discussão e é um duplo enriquecimento. Ao mesmo tempo que a discussão de raça, no caso, né, ganha quando a gente começa a pensar a partir da noção de corpo e território, seja em qualquer uma das 3 vertentes, da mesma forma, essas noções ganham na medida em que se exercitam para refletir o fenômeno do racismo. E aí, o que é interessante é que o corpo na academia científica, para todas as ciências, ele foi obliterado, ele foi esquecido. E aí, quando eu falo de corpo-território, não importa se eu estou falando a partir da perspectiva, né, da perspectiva Foucaultiana ou de uma perspectiva merleau-pontiana, eu abro a clareira, abro o cenário para poder pensar aquilo que o corpo sente e que ninguém estava discutindo. Porque muita gente fala que o racismo não existe porque não vê ele, né? Não pega, ele seria invisível. Mas ele é invisível para aqueles que não sentem. É o sentir, é da ordem do sentir. O racismo é da ordem do sentir. Eu, enquanto pessoa negra, eu sinto racismo. Eu ouço uma frase racista, meu corpo independente, é intuitivo, é automático, é uma relação direta entre meu corpo e minha mente. Eu tenho uma reação corporal imediata. Quer dizer, então o racismo ele não é invisível para mim, porque ele se dá concretamente no meu corpo, desde meu corpo. E eu sei, e é por isso que eu e outras pessoas negras comungam, porque a gente sente a mesma coisa. Então ele se torna concreto a partir do corpo. E aí pensar corpo-território faz com que a gente se dê conta, eu acho que isso traz à tona algo que é pouco discutido. E eu vou dar um exemplo para trás para poder, né, mirar no que eu estou querendo dizer. Quantos livros de geografia, enquanto geógrafo, vou ficar nessa seara, né? Livros de geografia do ensino básico vão falar da população brasileira, eles falam de raça. Aí eles vão para o mito da democracia racial. 3 raças fundaram o Brasil e convivem harmonicamente, tanto que há os mestiços, e aí existe o caboclo, o mulato. Hoje em dia não usa mais esses termos, né? Mas a gente lembra disso, né? Então coloca as coisas nesse termo. Então, 3 raças, elas se misturam, formam os mestiços, temos os pardos, então, e daí por diante. E aí uma geografia que pensa a raça dentro desses livros chega nisso. Uma população com 3 raças e todos convivem. Aí todos convivem bem até a página 9, né?
Porque quando você começa a transitar por espaços diferentes, você começa a sentir, vou falar sentir para a gente ficar na esfera do corpo, a quantidade de negros, ou os negros que estão presentes nesses lugares, o que eles estão, que eles estão fazendo, qual que é o papel deles dentro desse lugar. E aí eu gosto, para poder pensar isso, eu gosto de falar assim, tá, eu, enquanto um corpo negro, em territórios de vulnerabilidade social, as pessoas acham normal. A Fernanda no bairro periférico, a Fernanda no ponto de ônibus, dentro do ônibus, a Fernanda, não sei, atrás do balcão servindo alguém. Mas aí, quando a Fernanda está no restaurante árabe, caro, a Fernanda é um susto. Quando a Fernanda é a pessoa à frente de uma sala de pós-graduação, dando aula, a Fernanda é um susto. Quer dizer, então as pessoas negras, elas, há determinados lugares que elas andam desarmadas, há outros em que a gente se arma, há aqueles que a gente não quer ir, há aqueles que as pessoas brancas não querem ir, há aqueles que as pessoas brancas se sentem bem, que as pessoas, ou, né, enfim. Então, isso para dizer que existem territórios que o corpo sente. Então, aí eu estou falando a partir do Merleau-Ponty, né? Mas, né, eu e o Merleau-Ponty conversando. Existem territórios que o corpo sente. Territórios fundados na raça e nas relações étnico-raciais e na relação de poder que está embutida dentro disso. Então, essa noção ajuda a pensar essas composições territoriais que tem aí e que a gente vive sem se perguntar, sem ficar, sem se, como dizer, sem se espantar, sabe? A gente naturalizou. Naturalizou, né? Uhum. E aí, Fernando, uma forma dessa naturalização, né, que hoje está muito sendo discutida, é a questão do racismo recreativo, né, versus a liberdade de expressão e, né, mais recentemente, alguns casos de condenação, por exemplo, de humoristas que alegam, né, a liberdade de expressão para fazer humor com piadas racistas, homofóbicas, enfim, que associam aí essas diversas formas e corpos como eles se sentem no mundo, né? Queria que você comentasse isso, né? Essa relação entre liberdade de expressão, por outro lado, né, os direitos humanos, os direitos fundamentais desses corpos, territórios, né, que durante muito tempo não foram ouvidos, né, como você mesmo falou. Isso é super interessante, e é interessante a gente pensar a partir de território, justamente porque esse tipo de ação, ou esse tipo de naturalização, por exemplo, da piada racista, é algo que, se eu sei que esse ambiente, quem é negro, na maior parte das vezes sabe um tipo de ambiente que essa piada pode ocorrer e em que ela vai passar como normal e você vai sofrer sozinho ali. Ninguém vai se espantar e ficar indignado junto com você. Então, para dizer que esse tipo de piada, esse tipo de relação construída na base de piadas racistas, que vamos falar, né? Sim. Na base de crime, esse tipo de piada que é crime, a gente sabe onde elas ocorrem, a gente sabe quem pode defender elas ou não, e isso vai constituindo territórios, e o nosso corpo lida com isso, né? E eu acho tão absurdo que a gente ainda tem que falar de liberdade de expressão em relação a esses tipos de piada que ferem as pessoas no que elas são, que às vezes até é difícil comentar. Quer dizer, qual é o nível de deturpamento espiritual e intelectual que existe na pessoa em ela achar que é ok ela ferir e ofender as outras pessoas. É normal, é aceitável ela ferir e ofender. Eu acho interessante que justamente essas pessoas que ferem e ofendem a partir da piada dizendo que é normal e defendem a sua liberdade de expressão, são justamente elas que dão saltos enormes quando a sua religião é colocada, sei lá, é alvo de uma reflexão mais profunda ou de crítica social, né? Ou a sua cor é colocada em pauta para ser discutida e pensada, ou as suas ações. Então, assim, essas pessoas que fazem esse tipo de piada e pregam a liberdade de expressão,
eles querem a liberdade de expressão para eles, mas quando a liberdade de expressão chega para o outro, e que pode ser eles o alvo da piada ou da crítica, aí eles recuam, né? E... enfim... é difícil, né? Fica a minha indignação, fica uma indignação num nível de dizer assim, é inconcebível precisar debater isso ainda hoje, precisar explicar para as pessoas que liberdade de expressão não se confunde com injúria, discriminação e crime. Isso é importante, né? Porque, na verdade, né, a discussão é que a liberdade de expressão ela tem um limite, que é o limite é o direito humano do outro, né? E aí isso passa pelos processos de educação, né? Como que a educação, a própria mídia, né, os programas de televisão, a internet, enfim, como que esses processos podem ajudar, né, na desconstrução disso que ficou naturalizado. Pois é. O que é interessante hoje é que as agências de publicidade de grandes centros já entenderam que certas pautas ajudam a criar uma narrativa sobre as empresas, uma narrativa de boa pessoa, né, de humanidade para as empresas. Então, elas têm investido em propagandas com pessoas negras, com pessoas que são consideradas fora do padrão, né? Do padrão Globo da década de 90. Pessoas negras, gordas, LGBTQIA+, e daí por diante. E aí, eu acho isso interessantíssimo e válido, porque a gente começa a se ver enquanto consumidora, a entender que a gente existe dentro do universo da representação, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos um problema de representatividade, muitas vezes, né? Que as imagens que muitas vezes essas mídias propagam, várias vezes a gente vê acontecer da propaganda, na verdade, ser um tiro no pé e reforçar estereótipos e daí por diante, né? Mas eu acredito firmemente num papel formativo das mídias e no papel da educação também. E acredito que é tempo da gente revolucionar. Tempo de revolucionar em qual sentido? Eu acho... A Globo tem uma virada, a TV Globo tem uma virada no elenco das novelas. Ótimo, tem pessoas negras, mas negro retinto. E nas propagandas negro retinto tem. E as escolas, né, que é um agente educacional por excelência na nossa sociedade, que muitas têm abraçado a questão racial na época do mês da consciência negra, mas que depois abandonam a discussão. E às vezes não tem nenhuma... Muitas vezes a escola, e não é nem culpa só delas, né? A gente precisa pensar o problema de forma integrada, Estado, escola, enfim. Eles não dão conta, muitas vezes a própria escola, a gestão escolar não dá conta de casos de racismo no cotidiano. Então, assim, fica esse papel dúbio. Eu acredito no poder da educação, eu acredito no poder das mídias também, de criar novas imagens, mas ao mesmo tempo eles ainda não estão dando conta de revolucionar. Posso só dar um exemplo de uma propaganda que eu vi, que é maravilhosa? Eu não lembro de qual celular que era, mas era uma propaganda de um celular em que você podia correr para poder filmar e que a imagem não ia ficar tremida. E a propaganda era uma espécie de corrida, uma competição de corrida num bairro pobre, sei lá, ou numa grande cidade, e aí tem uma mãe filmando o filho que vai correr. A mãe é uma senhora negra, baixinha, gorda, e com o cabelo meio alisado, meio enrolado, assim, claramente fora do estereótipo da negra maravilhosa, hipersexualizada. E ela corre com o celular para filmar o filho, mas ela corre mais do que os corredores. Então, assim, traz uma sensação de poder, que ela é poderosa, que ela, sabe, tem garra, que ela empodera a imagem daquela mulher de um jeito que é impressionante. Isso é um bom exemplo de imagem, né, de mídia que forma outras imagens. E aí, para a gente encerrar, Fernando, qual mensagem você deixa para quem está nos assistindo,
para a gente ficar atento, né, às questões do racismo e a gente poder, né, refletir sobre as nossas ações e também de forma coletiva. Ed, é difícil, né? Eu deixaria 2 mensagens. Tem uma que já tá ficando batida, né? Porque tem uma questão no nosso país em que nós somos cordatos. A gente não fala não direto, a gente não quer entrar em disputas, a gente fala, não, eu vou lá passar na sua casa, não, eu vou... E aí quando vem uma piada racista, ou gordofóbica, ou homofóbica, ou LGBTQI-fóbica, as pessoas calam. Algumas pessoas sentem que essa piada não é boa, que essa piada é crime, né? A gente tem que começar a falar isso, que essa piada é crime. E elas calam, e elas comentam depois entre si. Acho que é tempo da gente começar a criar desconforto no outro. É tempo das pessoas que cometem crime, utilizando piadas, que elas se sintam desconfortáveis. Então, acho que a mensagem que eu deixo é assim, diga gordofóbico, diga racista, mas diga assim, diga e segure a onda e se proponha a criar um outro território, a desenvolver uma disputa de poder e criar o desassossego e o debate, né? Porque no final das contas é isso que a gente precisa. É isso. Esse desconforto, né? Para que a pessoa possa se conscientizar. Exatamente. Fernanda, muito obrigado pela sua participação na Ed Pesquisa. Eu que agradeço. E também agradeço a sua presença com a gente. Te convido a assistir as outras edições da Ed Pesquisa e da programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.